Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, não menos importante, nossa última quarta-feira do mês de setembro. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele tem operado, manifestado. Eu agradeço e louvo a Deus pela sua vida e, não menos importante, se você só passou aqui pelo meu canal, se inscreva aqui no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse momento devocional para que outras e outras pessoas possam aí ser ricamente abençoadas em nome de Jesus. E o nosso tema devocional de hoje é esse: qual é o meu papel na sociedade e na igreja? E ele se encontra no livro de 1 Coríntios, Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não há divisão. Eu trabalho no mundo secular e aqui eu vou para a igreja. Não. A Bíblia está nos chamando a nossa atenção, Paulo aqui nos chama a nossa atenção. Se tudo que nós devemos fazer para o Senhor, então o seu trabalho não é secular, o seu trabalho é para o Senhor, não tem divisão. Eu sei que muitas pessoas separam, né? O que é santo do que é secular. Não tem como você vestir uma roupa de crente no domingo e na segunda você vestir a sua roupa do velho homem, da velha natureza. Eu sei que muitos fazem isso, né? Mas não tem como separar, ou você é ou você não é. E começa assim: como diz a palavra, devemos fazer tudo para a glória de Deus. E pasmem, quando eu estava no começo, só nessa frase, o Espírito Santo já gritou no meu coração. Mas tem muitos e alguns que fazem para a glória de Satanás. Porque tudo aquilo que você deixa de fazer para a glória de Deus, você está fazendo para a sua carne. E fazer a sua carne, quem é que gosta de satisfazer a carne? É o próprio diabo, que gosta de satisfazer, que quer as glórias, que quer as honrarias, que quer todos os prestígios. É o próprio diabo. Então, se você não faz para Deus, você faz para Satanás. A quem você está vivendo a sua vida, a quem você está levantando um altar de adoração. Tem muitas pessoas que levantam o altar de adoração a Satanás. Eu não sei se eu contei aqui em um dos devocionais. Eu postei um vídeo no TikTok onde eu falava, acho que mais ou menos assim, que a nossa vida deve ser para louvor e honra e glória do nome do Senhor. Eu não lembro agora atentamente, mas um rapaz chegou e ele escreveu desse jeito, dessa maneira: eu louvo a minha vida, a minha alma inteira é a Satanás. E aí, quando eu fui entrar lá, obviamente, né, no perfil dele, ele verdadeiramente, né, ele adora a Satanás. Eu não tô falando aqui, tá? Porque ele é do mundo. Não, gente, não tô falando isso. É uma igreja mesmo, totalmente específica, escancarada, adoração a Satanás. Laís, não existe. Não, existe sim. Eu não sei que mundo você está, mas sim, existe, tá? Existe. Então, a quem você está prestando o teu culto, a quem você está levantando o seu altar de adoração, a quem você está dando toda a honra e toda a glória. A quem você está dando a honra e a glória. Por isso, precisamos entender que em cada área da nossa vida é necessário erguer um altar de adoração a Ele, a Jesus. Sinceramente, essa não é uma tarefa simples. Falar ou até mesmo ler sobre o assunto pode ser fácil. Mas no dia a dia percebemos o quanto viver o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, se torna desafiador. Se tudo o que você faz tem que ser para Deus, se tudo o que você faz a glória tem que ser de Deus, vamos dizer que em nenhum momento aí da sua vida, quando você recebe um elogio, você fala: eu que fiz. Vamos ser sinceros. E eu posso ser sincera com vocês. No início da minha conversão e na oração, não saía nem para pregar. Era numa oração, ia para orar por alguém e depois alguém ia falar assim: olha, aquilo que você fez, aquilo que você orou, Deus fez, Deus realizou. E aí na hora ali eu fiquei assim, sabe? Toda feliz. E aí me perdoem. Eu tive uma oportunidade
para estar orando e para dar uma saudação. E quando eu desci dessa saudação, uma irmã do círculo de oração veio para mim e falou assim: olha, nunca na sua vida você pergunte, nem ouse sequer ousar, pergunte para alguém como é que foi a pregação ou a oração. Porque o dia que você fizer isso, você não está fazendo para o Senhor. Se foi o Senhor que te deu uma palavra, se foi o Senhor que te direcionou na oração, você não tem que perguntar para ninguém como é que foi. Se é Ele que te direcionou, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele falou, por aquilo que Ele te usou para poder falar e para poder entregar. E ali eu falei, uau, meu Deus. Porque a gente, né, viu os olhares, depois as pessoas, nossa, que bênção que foi. E a partir daquele momento, quando ela me falou aquilo, eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque em um momento, no início da minha conversão, eu fiquei toda felizinha. Mas a honra e a glória não é minha. Quem faz é Ele, eu sou apenas um instrumento. O Senhor não usou a mula? Então, quem dirá essa outra mula que está aqui falando com vocês? Porque é isso, gente. Se o Senhor usou uma mula, Ele pode usar quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Se você não quiser, Ele usa outra pessoa. E quem dirá, não usa até mesmo um cachorro para poder falar com alguém? Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. A honra e a glória é do Senhor. Então, quando eu recebo um elogio, a honra e a glória é do Senhor. Quando eu recebo uma crítica, ou quando as pessoas me perseguem, a honra e a glória é estritamente ao Senhor. Tudo eu entrego a Ele. Tudo. Se eu receber uma caneta de um presente, a honra e a glória é do Senhor. Porque chegou no momento certo, na hora certa. Eu já falei em alguns devocionais, como eu já fui aqui muito abençoada, continuo sendo. E teve várias pessoas, algumas me abençoaram e falaram, você não vai me glorificar, você não vai dar honra pra mim? Não. Não, eu não vou dar. Se você fez isso, porque não, se você tá falando que foi Deus quem mandou você entregar, então por que você tá querendo honra? E mesmo assim, mesmo se Deus não tivesse pedido nada, a honra e a glória é estritamente ao Senhor. É somente dele a honra e a glória. Olha só. Apesar das dificuldades, porém, temos de honrar ao Senhor e lhe dar glória em tudo que fizermos. Cabe a nós que nos entregamos a Cristo, termos uma vida digna daquele a quem chamamos de Senhor e Pai. Isso deve acontecer mesmo quando estivermos sem vontade de estudar, cansadas e cansados de trabalhar, sem ânimo para cuidar do corpo, em um ambiente desconfortável, até quando formos maltratados e maltratadas por pessoas à nossa volta. Eu contei aqui, não sei, talvez em algum devocional, não me recordo, mas eu passei por uma situação no qual eu estava em um ministério e ao final do culto, essa irmã veio falar comigo e eu falei assim, Laís, eu preciso falar com você. Eu falei, amém. E nós sentamos na primeira fileira e ela disse assim pra mim, olha, eu não gosto de você. A hora que ela falou isso, eu dei risada, né? Eu sorri. E eu pensando comigo, essa irmã, depois de um culto desse abençoado, essa irmã acabou de perder a bênção dela. Ela acabou. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se ela não gosta de algo em mim, é porque eu estou vivendo, talvez, algo que eu estou vivendo, algo que ela não vive. Então isso vai incomodar. O verdadeiro vai incomodar aquilo que é falso. O verdadeiro incomoda aquilo que é falso. Sabe por quê? As pessoas que não estão vivendo aquilo que elas foram chamadas para viver em Deus, estão vivendo as suas maneiras, ao seu bel prazer, as suas vontades, as suas manias. Quando vem alguém vivendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, ou estão vivendo aquilo que a palavra está falando para viver, elas, obviamente, ou elas vão tentar te arrancar desse ambiente, ou elas vão tentar te diminuir, fazendo assim, dessa mesma forma. Para quê? Para você perder o brilho, perder a sua alegria, a sua essência. Roubadores, ladrões de alegria, ladrões de fé. E aí ela disse exatamente assim para mim, Laís, eu não gosto de você. Você me incomoda. O seu jeito, a sua maneira de falar, a sua postura me incomoda. Mas me incomoda demais, eu não gosto de você. Eu falei, amém, irmã, eu te perdoo. Aí ela falou assim pra mim, você me perdoa? Eu falei, tipo,
Claro, eu te perdoo. Aí ela falou assim pra mim, ai, eu precisava falar isso. Como eu precisava falar isso? Tava corroendo a minha alma, eu precisava falar isso, que eu não gosto de você. Falei, amém. Vou falar o quê, né? Eu ia falar o quê? Depois de um culto abençoado, uma palavra que foi liberada do altar, eu ia me entristecer por algo tão pequeno. Porque essa irmã só revelou aquilo que está no coração dela. O problema não sou eu, o problema era ela. É algo que não estava bem nela, então ela precisou dizer isso. Eu não gosto de você. Talvez você ouviu isso, ou talvez ainda você vai ouvir. E não adianta rebater com essas pessoas. Deixa, abençoe, ore por essas pessoas, porque elas carecem de oração. Se você está um pouquinho mais à frente, um pouco mais maduro do que essas pessoas, a responsabilidade está incumbida totalmente a você de orar por essas pessoas, abençoá-las e pedir para que o Senhor faça a obra, cure e liberte. E o devocional continua. As circunstâncias em que nos encontramos não mudam quem somos. Filhas de Deus, feitas para dar honra e glória para Ele, sendo excelentes no que tivermos de realizar. Se você é esposa, mulher, se você é noiva, se você tem filhos, trabalha, enfim, vai para uma academia, faz uma faculdade, tudo o que você faz, antes de ser para alguém, antes na sua cabeça, na sua mente, de pensar em fazer para alguém, você tem que fazer para o Senhor. Não é sobre a quem eu vou agradar, humanamente falando, mas é realmente, sim, a quem eu vou agradar, a quem eu vou dar essa glória e essa honra. Quem é que eu vou agradar? Será que eu quero, se eu quiser agradar aos homens, eu sou a pessoa mais miserável dessa terra. Mas se eu quiser agradar ao Senhor, até mesmo porque quando você busca honras e glórias dessa terra, você já recebeu aplausos, você já recebeu um tapinha nas costas, ou até mesmo, eu não gosto de você. Você já recebeu a sua glória. Agora, quem faz para o Senhor? Quem faz para o Senhor vai ser surpreendido. Quem faz para o Senhor é surpreendido. Então, a quem você está fazendo? Você está fazendo para o mundo, para que o mundo te veja? Eu já ouvi várias pessoas, várias e muitas e N pessoas. Ah, eu preciso estar com o microfone na mão. Eu não sei sem fazer nada sem o microfone na mão. E naquele tempo que não tinha microfone, e naquele tempo que não tinha caixa de som, a caixa de som, o seu microfone é a sua voz. Então faça. Tem muitas pessoas que estão paradas em chamados, em ministério, porque estão esperando a grande oportunidade de serem reconhecidas. E o Senhor não trabalha com isso. O seu púlpito começa onde você está disposto a servir. O Senhor, a Bíblia vai dizer que nós galgamos de glória em glória e vitória em vitória. Cada dia você sobe um degrau. Se você faz tanta questão de estar nos palácios, aos seus olhos parece ser tão grandiosos, para os senhores aí não é nada. Então tudo que nós fazemos tem que ser para o Senhor. Ah, eu quero chegar nos lugares altos. Só que você não é submisso ao Senhor, você não é submisso à palavra, você não é humilde. Se o Senhor te coloca em posições do qual você quer, você pisa nas pessoas, você maltrata as pessoas. Tem pessoas que não são e não estão ainda maduras o suficiente para viver coisas em Deus. Então não tem como Deus elevar essas pessoas a outro nível, não tem como, porque senão elas matam a sua própria vida, matam as pessoas que estão ao redor e ainda acabam com o ministério e ainda depois é o nome de Cristo ainda que sai manchado. Eu sei que muitas pessoas estão crescendo porque o homem está levantando. E não é Deus que está levantando. Porque todo crescimento que Deus levanta, ele é saudável. Ele é saudável. Ele não é assim, explode do dia para a noite. Todo mundo fala, nossa, Davi chegou no reinado. Só que ninguém vê que Davi foi ungido e não foi para a cadeira. Porque era Saul que estava reinando. Davi foi ungido e voltou para o pasto. Ele sabia que no tempo certo, na hora certa, era Deus quem ia colocar lá. Porque Deus ungiu. Deus não esquece de quem ele chama, de quem ele escolhe, de quem ele levanta, de quem ele ungiu. Deus não se esquece da promessa.
Só que tem muitas pessoas que estão tão afobadas que precisa mostrar para a sociedade, precisa provar para a sociedade, precisa provar para o mercado de trabalho, precisa provar para outras pessoas que estão fazendo. Não. Você não precisa provar nada para ninguém. Quem é não prova, quem é discernido. Quando entendermos que o ambiente, a situação, eu vou ler novamente, em que estamos em determinado momento não altera quem somos e que fomos criadas para ser, finalmente compreenderemos nosso papel na sociedade. Sabe uma das coisas que eu vejo? Crise de identidade. Quem não sabe quem é verdadeiramente vai precisar ficar forçando portas, forçando oportunidades, vai ficar de biquinho, é mimizento, é um bebê ainda espiritual que precisa arrombar portas para provar que Deus é na vida dele. E não precisa disso. Nem lá no mundo, no seu emprego e nem na vida ministerial. Não precisa. Se Deus falou, Ele se garante. Deus não precisa da minha e da tua ajuda. Deus só precisa da minha e da tua obediência. A obediência, ela acelera as promessas de Deus. Mas tem muitos que não entendem isso. O Senhor nos chamou para sermos suas testemunhas. Isso significa anunciar a sua vida, a morte e ressurreição por meio de cada atitude, de cada sorriso, de maneira como nos dedicamos às coisas comuns. Eu lembro de ter uma irmã, uma senhorinha, e ela chegou para mim, para meu pai, para minha mãe, ela falou assim: olha, vocês aqui são as pessoas mais humildes que eu já conheci. É por isso que eu faço questão de vir aqui falar para vocês, porque as pessoas aqui, ó, ela fez desse jeito, é tudo nariz em pé. É tudo nariz em pé. Só que se esquecem, quando morrer, vão para debaixo da mesma terra que eu vou. Mas vocês, se vocês são humildes. E eu não fiquei nem alegre, mas eu fiquei triste de ouvir aquilo. Porque o Senhor, Ele é manso e humilde. Então, nós precisamos refletir a Cristo. Não é somente quando está com o microfone na mão, com uma oportunidade. Mas eu preciso muito mais refletir a Cristo sobre os meus bastidores, sobre os meus dia a dias, quando eu vou para uma academia. Assim como eu já fui para academia e vou, eu já ouvi de um personal, ele disse para mim, ele começou a me seguir no Instagram, e ele disse assim: eu sabia que você tinha algo diferente. Eu sabia, e é Deus na sua vida. Eu sabia a sua maneira, o seu comportamento, as suas vestimentas, a forma como você se comporta lá na academia. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente, e é Deus na sua vida. Aí ele falou: você é a única pessoa, e ainda ele falou assim: você é a única pastora que soube me receber, soube falar comigo. Você é a única. Agora eu fico perguntando, olha que coisa feia, talvez outras pessoas desprezaram, rejeitaram. Como isso é feio. Como isso é feio. Tem muitas pessoas que acham: agora eu me converti, agora eu estou intocável, agora eu não me misturo. Muito pelo contrário, Jesus, para salvar o impuro, ele precisou entrar na casa. Ele precisou, por um momento ali, por alguns instantes, sentar, conversar, apresentar quem ele era. Obviamente, ele não conviveu, mas ele se apresentou. Ele se apresentou, ele disse o porquê ele veio e para que ele estava na terra. Só que muitas pessoas não estão apresentando a Cristo, estão negociando a Cristo, estão barganhando a Cristo para ganhar popularidade, para ganhar status, oportunidades. Olha que coisa mais triste, né? Vocês são humildes. Graças a Deus pela humildade de vocês, porque outras pessoas aqui é tudo nariz em pé. Como é triste isso, como é dolorido ouvir um negócio desse. Olha só, em um mundo corrompido e cheio de loucuras, parece impossível ser um espelho do caráter de Cristo. Mas esse é justamente o processo da santificação. Isso é, quando dia após dia mortificarmos a nossa carne para cumprir a vontade do Pai. Viver assim pode parecer complicado ou até impossível, e é verdade que não conseguiremos sozinha. Porém, é verdade que não conseguiremos sozinhas. Porém, aquele que nos chamou também nos ajuda e fortalece. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso.
Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. A nossa missão como mulheres e homens de Deus que buscam refletir a Cristo nesse mundo é trazer luz a todos que estão na escuridão. E a luz de Jesus será vista quando nós, filhas e filhos do Rei, mensageiros e mensageiras e testemunhas do Salvador, começarmos a refletir na maneira como agirmos, falamos e fazemos absolutamente qualquer coisa. Existe uma frase famosa, geralmente atribuída a São Francisco de Assis, preste atenção nisso, que diz o seguinte: pregue o evangelho a todo tempo, se necessário, use palavras. Tem muitas pessoas que você não vai ter oportunidade de pregar o evangelho falando. Você só vai ter a oportunidade de pregar o evangelho com as suas atitudes, com um sorriso, com um bom dia, com uma boa tarde, com uma boa noite. Pode passar na minha frente, fica à vontade. Alguém pisar no teu carro e você, não, fique em paz, não foi nada. Eu sei que é duro, né? Talvez você tá aí com a sua unha encravada e alguém pisa na sua unha. A vontade é de ressuscitar o velho homem e dar um xingão, né? E falar aí bem um palavrão, bem daqueles bem rasgado, né? Eu sei, né, que dá vontade, né? Na sua carne, que é... As pessoas maltratam você, te deixam de lado e você quer se sobressair como você tivesse a razão, mas você se esquece que tem um juiz e tem um advogado fiel para poder te justificar. Pois a própria palavra do Senhor vai dizer, né? Quando te derem um tapa, dê a outra face. Deixe que leve a sua túnica. Deixe que levem tudo. Porque o Senhor, por certo, te recompensará, vai te justificar e vai te defender. Você não precisa ir lá e falar um monte de coisa, não. Jesus foi como uma ovelha para o matadouro. As pessoas queriam por tudo que... As pessoas queriam que ele provasse. O Sinédrio queria que ele provasse quem ele era e para que ele veio. E ele ficou quieto. Ele não tinha beleza, não tinha aparência do qual as pessoas podiam se gloriar ou até mesmo dizer, mas esse é o Jesus que você serve? Sem beleza? Sem status? Porque foi isso que os hebreus, os judeus estavam esperando, um rei com cetro no seu cavalo branco que viesse matar, exterminar os romanos. Mas não, nasce numa estrebaria. Em dias comuns, um filho de um carpinteiro e um filho de um carpinteiro glorificava a Deus, ele mostrava quem ele era no seu trabalho e na sua missão, na sociedade e no papel da igreja, dentro com os fariseus, no sinédrio, na igreja, ele mostrava para que ele veio. Não veio para se contaminar, ele veio para ser luz, ele veio para ser sal, ele veio para fazer a diferença. Então, se nós carregamos o nome de Cristo, não basta carregar na boca, tem que carregar no coração, nas atitudes, no caráter. Tem que carregar em todos os sentidos, tem que carregar. Creio que isso resume nossa missão. Precisamos ser a pregação do Evangelho de Cristo onde estivermos. Me perdoe. Devemos viver a palavra de Deus, realizando a missão mais linda que existe. Fazê-lo conhecido. Enquanto isso, que toda honra, glória e louvor sejam dados a Ele. A missão não é fácil, mas vale a pena. Você foi chamado e chamada para isso. Eu quero contar aqui algo muito breve, que eu já estou encerrando esse devocional. Teve um dia de ceia e nós estávamos chegando na igreja e tinha um rapaz que estava ali, nós cumprimentamos ele. E ele estava ali guardando os carros na feira. Estava ali, né? Cuidando ali. E aí ele do nada, assim, não do nada, né? Mas ele começou a falar que ele era desviado. Eu chamei ele antes disso, né? Falei, olha, nós vamos ter culto, se der, vai lá, passa lá. Ele não estava com trajes, né? Adeptas para isso. Mas eu falei para ele, vai lá. Aí ele falou assim, eu sou desviado. Eu falei, então você sabe aonde é o seu lugar. Você conhece bem a palavra. Falei, vai lá, hoje é ceia, se conserte com o Senhor. Me perdoe, teve o culto. E ali meu coração estava assim, ó, saltando. O Espírito Santo me incomodando e falando para mim, leva a ceia para ele. Leva a ceia para ele. Leva a ceia para ele. E obviamente, né, qualquer outra pessoa pensaria, eu falei, Senhor, mas ele tá desviado, ele tem que se consertar.
Foi o que eu pensei. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que eu fiz? Falei com o presbítero e eu falei, eu preciso fazer algo que o Senhor me mandou fazer. E aí eu ia levar lá fora pra ele. E aí, graças a Deus, né, eu tinha chamado o presbítero. Ele falou, não, vou chamar ele, vem aqui dentro. Aí ele entrou, fomos perto do altar. E eu falei assim, olha, isso aqui foi o Senhor que me incomodou para que você se reconcilie com o Pai. Para saber que você que está aqui, você estava no lugar certo, na hora certa e no local certo. O Senhor, Ele quer se reconciliar com você. O Senhor não te esqueceu. O Senhor não esqueceu a obra que tem na sua vida, mas para isso você precisa se reconciliar. Esse conserto, esse exame, ninguém na face da terra tem o poder de examinar. Obviamente, né, um dia eu fui examinada e fui expulsa da igreja. Mas eu falei para ele, assim como está na Escritura, ninguém pode te examinar. É só você e Deus. Então você mesmo, faça esse exame com o Senhor, se conserte. E ele, né, tá indo, aparece ali de vez em quando, mas tá indo. Nós sabemos que é uma guerra para quem saiu e para quem está voltando. É uma guerra, não é fácil. E ali ele chorou muito, sabe? E aí quando ele foi pra igreja, ele não tava muito bem. E aí ele me viu, ele já foi ali, né, me cumprimentando, porque foi alguém que estendeu as mãos. Assim como o samaritano. Tantas pessoas passou, o levita passou, passou tantas pessoas, ninguém ajudou. Ninguém ajudou aquele samaritano. Então que você possa ajudar as pessoas que estão caídas. Porque um dia talvez você precisa ser levantado. Fazer a obra é fazer sem ver a quem. É ajudar sem ver a quem. Se você faz esperando algo em troca, então você não está fazendo para Deus. Você está fazendo o papel de Satanás, você está querendo algo em troca. E olha só uma das frases que me acompanha e que o Espírito Santo, né, me fez recordar essa frase. A obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e então é feita. De Hudson Taylor. O Senhor nos chamou para sermos suas testemunhas. E aqui tem uma cartinha, minha imagem e semelhança. Eu a criei com as minhas mãos, moldei cada detalhe seu e coloquei meu DNA em você. Eu a formei para que me conhecesse e me fizesse conhecido. Eu a fiz para que refletisse a minha luz e iluminasse este mundo cheio de trevas. Onde você pisar não haverá mais escuridão, afinal você tem a mim. Eu sou a luz do mundo. Eu chamei você para mudar todos os ambientes em que entrar. Quando você me honra no pouco, eu a vejo, mesmo que não pareça. Outras pessoas também têm a chance de me ver por meio da sua vida. Sua missão é linda. Pois fui eu quem a escrevi. Observação? Eu amo quando você usa a sua vida como instrumento para me dar glória. Isso me alegra. Com amor, seu paizinho que ama você. O que eu quero dizer, e só termina aqui, nem sempre começar a fazer a obra do Senhor vai ser uma tarefa fácil. E fazer a obra não é eu escolher aonde eu quero ir, o que eu quero falar e o que eu quero fazer. Muito pelo contrário. Eu faço porque eu sei da necessidade. Eu sei da necessidade de anunciar o Evangelho. Vai dar vontade de desistir, vai dar vontade de parar? Vai. Porque nem todas as pessoas estão prontas para ouvir a mensagem que você carrega. Mas tudo bem. Fale aquilo que o Senhor te direcionar. Não tenha vergonha. Sabe por quê? Quando você estava no mundo, você não tinha vergonha de falar palavrão. Você não tinha vergonha de xingar. Você não tinha vergonha de cantar tantas músicas que sem nexo, sabe? Você não tinha vergonha. Você não tinha vergonha de gritar para ir para os artistas. Você não tinha vergonha. E agora que você está nos caminhos do Senhor, você tem vergonha de um Deus que é vivo. Tantas outras religiões adoram aí a tantos deuses, a tantos ídolos que estão mortos, não existem. Mas eles adoram um Deus de pau. Eles adoram um Deus feito pelas suas próprias mãos. Mas nós que servimos a um Cristo ressurreto, veio nessa terra, ficou aqui nessa terra para nos ensinar, morreu, ressuscitou e vai voltar. Não se envergonhe.
Não se envergonhe do Cristo que você carrega. Não adianta apenas carregar uma Bíblia, debaixo do braço. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Não adianta você só carregar debaixo do braço ou falar com seus lábios se você não carrega Cristo no seu coração. Então, sobre a sociedade, o seu papel na sociedade e até mesmo onde o Senhor te inseriu, no seu ministério, ainda que muitos não vivam o seu papel na sociedade e aonde o Senhor te plantou no ministério, é refletir a Cristo. É refletir e é viver aquilo que muitos deixaram de viver. Amém? Espero que esse devocional possa ter te abençoado grandemente. Compartilhe esse devocional para que outras pessoas possam saber realmente de fato para que veio. Você está aqui para um propósito e esse propósito não é teu. Esse propósito é do Senhor. Então, se você tem um propósito, você precisa abrir mão daquilo que você quer para viver os propósitos, planos e os sonhos de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que outras e outras vidas possam aí ser alcançadas através da sua vida. Por quê? Se você toma uma atitude errada, você pode levar uma vida para o inferno. E Deus, naquele grande dia no julgamento, o Senhor vai cobrar de você. Então, que você hoje possa refazer a sua rota, refazer suas atitudes, possa rever como é que está o seu caráter e pedir o caráter de Cristo na sua vida, para que quando as pessoas olharem para você, as pessoas possam ver Cristo nas suas palavras e se ainda não puder falar, que as pessoas possam ver Cristo através das suas atitudes, para que as pessoas tenham sede e fome. Quando as pessoas olham para você, as pessoas têm sede e fome de conhecer o Cristo que você carrega. E aqui eu termino esse devocional. O seu papel na sociedade e nesse mundo é tornar o nome de Cristo conhecido. E tem um livro que ele se chama O Vinho Novo. Se você ainda não leu, leia. O livro se chama O Vinho Novo é Melhor. O vinho novo é melhor. É um homem que toda a sua vida ele foi liberto da bebida e o seu maior desejo, ele abriu mão de tudo, o seu maior desejo era tornar o nome de Cristo conhecido. Era tornar o nome de Cristo conhecido em sua vida. E como a palavra vai nos dizer, Senhor, não me permita viver a minha vida inutilmente. Desvia os meus olhos daquilo que é inútil. E desviar os olhos é desviar a vida, os seus sentidos, as suas emoções daquilo que é inútil. Que a sua vida você não venha viver enquanto o Senhor permitir você viver, que você não viva uma vida inutilmente, mas que a sua vida possa ter propósito, que a tua vida possa ter o peso da presença na sua vida para que outras pessoas, ainda se você não conseguir pregar, mas que você possa ganhar a Cristo com as suas atitudes, com a sua fala e com o seu posicionamento, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Assim, o Senhor me permitir, mês que vem nós estaremos aqui juntinhos para a honra e glória do nome do Senhor. Outubro está chegando e eu sei que será um mês aí abençoado para a glória de Deus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.